Alô, amigos, estamos começando aqui na Think TV mais uma edição do nosso Pense Nisso, esse programa que você acompanha diariamente aqui nos canais 25 e 525 da Net Claro, e sempre com entrevistas que eu tenho certeza que é do seu interesse. Convidados muito especiais, e nós estamos muito felizes por estarmos completando aqui 2 anos de Pense Nisso na Think TV. Muito obrigado pela sua sintonia, você que sempre está conosco aí, participando, acompanhando e se inteirando sobre os assuntos que nós trazemos aqui no programa. Falamos sobre segurança, falamos sobre educação, falamos sobre cultura, saúde, segurança e falamos também de esportes, né? E hoje o nosso assunto ele vai focar no esporte, mas é um assunto que eu chamo a atenção de você, senhora, você jovem, para acompanhar, porque eu tenho certeza que é do seu interesse. E o nosso entrevistado de hoje é uma figura muito importante aqui na cidade, na região, e é um profundo conhecedor do esporte, Francisco César Ferreira. Conhece o Francisco César Ferreira? Não? Muita gente conhece. Quem não conhece, vai conhecer agora. E a quem eu agradeço a participação aí no programa. Tudo bem, Chico? Tudo bem, senhor. Por curiosidade, ontem estava assistindo uma entrevista sua com o Bacos, um grande Carlos amigo, Eugênio Bacos. Que me levou para o São José como conselheiro fiscal na época, né? E hoje eu estou sendo convidado para participar desse programa tão especial de vocês, da Think TV, para parabenizar vocês por esse espaço. Legal. Muito obrigado, Bacos, também. Ele mandou um e-mail muito simpático para a gente aqui, agradecendo a participação do programa. Nós que agradecemos, Bacos, porque Bacos tem uma história muito bonita na cidade, muito rica, né? Escotismo. Sim, SESI, né? SESI, a gente faz tudo, né? Contou aqui, daria 2 programas só para contar um pouco da trajetória dele aqui na cidade, né? Mas o Francisco César Ferreira, o Chico, disse que é um homem do esporte, não é verdade? Mas antes de sabermos do esporte, Chico, você é natural de onde? Eu sou de São José dos Campos. Nasceu aqui? Nascido aqui. Com meus 63 anos de vida. Seus pais é daqui também? Não, meus pais não. Meu pai veio do estado do Rio, Sapucaí, Além Paraíba, aquela região. Minha mãe aqui de Roseira. Se encontraram no Varadouro. Fizeram a vida aqui, né? Meu pai já falecido, minha mãe tá firme e forte com a gente. Tá? Mas a história começou de um relacionamento, da minha avó lavar a roupa do alojamento que meu pai estava e acabou dando encontro e vieram casar. E é uma família grande, muito unida aqui na cidade, né, Chico? Graças a Deus. Quantos irmãos? Eu tenho 6 irmãos, né? São 6 comigo, né? Então é uma família grande, cresceu, né? Eu tenho muitos tios, né? São 10 tios, né? Que aí se expandiu com os primos, então a família César aí que foi criada aí, Ferreira, César, tem uma família grande. E a Cooper tem alguma coisa a ver na sua vida? Tem o Beni, a família do Beni, eles consideram como tios, como parente próximo, né? Porque praticamente eu nasci no Varadouro, né? Onde era a fazenda do João Carioca, João Justo Pereira, pai do Beni, né? E a família, minha avó morava, ela trabalhava com a família, com o Dona Alzira, com o seu João, né? Meu avô também, então cuidava, tinha uma casa deles, era caseiro mesmo do pessoal e viveu boa parte da vida deles lá, né? Minha avó é portuguesa, né? Veio de Portugal, também acabou casando aqui e indo para lá para fazer esse trabalho. Foi uma parceria, tanto é que a mãe do Beni é comadre da minha avó, então a gente tem essa ligação com ele, o Beni, com a esposa com a Luzia, né, com a Helena, o pessoal do Beni, né? Então é uma história muito legal, muito próxima. A sua infância foi vivida onde? Jardim Paulista, né? Jardim Paulista, onde já em 58, quando eu nasci, já fomos meu pai já tinha um espaço lá, então eu vivi boa parte lá, desde criança lá. Mas o Varadouro, né, a brincadeira, tirar leite, tomar leite na caneca, isso foi lá no Varadouro, né? E também na avó do Rio, que a gente falava que era a mãe do meu pai, né? Que também tinha um sítio lá, né? Um sítio simples, mas onde a gente brincava de bola,
se divertia com os porcos, com o Varadouro ali na divisa de Jambeiro ali. Isso, entra aqui na Pedreira. Jacareí na Pedreira. Na Pedreira. Então, a tua infância foi vivida ali. Muito boa lá, muito boa. Meus avós lá, a gente tinha todo o carinho. Meu avô que fazia o pagamento, né, das meias do pessoal que trabalhava lá, né? Então sempre sobrava moedinha para nós, né? A gente ficava no cantinho, os parentes, os primos, né? No finalzinho ele tirava a moedinha, a gente também participava do E a molecada gostava o que lá? Jogar bola? Jogar bola, pega-pega, riozinho, pomar, né? Tirar de manhã com a canequinha lá com os tios para pegar o leite, já ia com açúcar, né? Na fonte mesmo? Na fonte, foi marcante, muito Por isso bom. que é todo musculoso aí, né? Não é bem assim, né? Mas graças a Deus, eu acho que boa parte da família é bem saudável. E o Chico lá no meio do Varadouro, lá correndo atrás da bola, né? Pega. Você tinha algum sonho de infância naquela época, Chico? O sonho sempre foi jogar bola, né? Ser jogador, né? Não teve jeito. Não teve jeito. O futebol, eu dormia com a bola, né? Dormia com a bola, fazia treinamento dentro de casa, ia pro Varadouro, quando ninguém queria brincar, a gente pegava a bola, fazia os caras brincar com nós, primos, né? Mas foi a paixão desde o início. Mas chegou a tentar o futebol profissional? Cheguei contra a vontade do meu pai, meu pai, não é a vontade, mas meu pai queria que trabalhasse, né? Que fosse... mas eu queria ser jogador, então eu tive que correr um pouco meio longe dele, né, de vez em quando, tio me ajudando a jogar, então certos joguinhos que tinha aí, o meu tio levava, ia para um lado, mas ia jogar bola, mas eu dei uma corrida até a hora que deu, tá? Eu busquei no São José, em 76, quando foi a transição, 76, quando São José passou do Esporte Clube São José para São José Esporte Clube, nós passamos numa peneira lá com mais de 300, 400 garotos, a gente ficou entre os 22 para começar um trabalho, aí o São José faliu, aí com esses amigos também, eu fui da Portuguesa, escondido também, mas fizemos lá alguns treinamentos, era para ficar, mas aí a dificuldade, e aí veio a necessidade também de começar a fazer alguma coisa e ganhar uns troquinhos para trabalhar, né, para manter em casa, né. E qual foi o seu primeiro emprego aqui na cidade? Banco Noroeste, lá no centro, né, como contínuo, saí com a bicicletinha, aí eu conheci boa parte da cidade também, Vista Verde, Industrial, os empresários que entregavam os comunicados. E como é que era a cidade naquele tempo, Chico? Era gostoso, eu colocava a bicicletinha, colocava um farolzinho da bicicleta ainda para incrementar ela, né, umas fitinhas de lado. Esse movimento todo que nós temos hoje, Nossa, né? Anel viário, né? Nunca tive um problema com bicicleta, de cair, de roubo, nada. Então a gente fazia a cidade, né? A gente dividia, né, alguns, e era pacote mais pacote, porque não tinha, né, a comunicação nossa era papel, né? Então a cobrança, os extratos e todo envelope. Então tinha, eu lembro da fazenda com o Marçom, que a gente ia entregar, né? Descia o morrinho para entregar, era pacote mais pacote para entregar, né? E foi marcante, que daí conheci a cidade, pouco, mas as ruas até hoje a gente lembra de algumas ruas que a gente passava para entregar, né? Eu brinquei, falei de anel viário, então naquela época lá não tinha nem sonho disso. Nem viário, não tinha nada. Mas era gostoso, né? Da rua de terra, né? Tinha isso aí, né? Para o industrial, tinha o morro que o pessoal fala que é ela era Corintinha, aquela parte lá. Regaço, né? Regaço mesmo. Regaço. Você conhece, não queria falar, mas você fala. Aqui era Jardim Paulada, né? Morro do Regaço. Então, lá tinha algumas pegadas meio fortes assim, né? Mas, e você ficou no banco quantos anos? Fiquei 2 anos no banco, né? Entrei com 14 para 15 anos, 2 anos. Fui para a cooperativa de laticínio. Meu pai já trabalhava na cooperativa, daí eu fui para a área administrativa, a área fiscal. Trabalhei lá mais 2 anos, quase 3 anos. Aí pintou o convite para a Embraer, tá? Que foi uma coisa surpreendente, que a gente não esperava. De uma hora para outra, um amigo me levou o currículo, e também precisava de alguém para jogar bola também. A gente estava na parada, a sessão dele precisava de alguém para jogar. Porque naquela época tinha isso, né? Se o cara fosse um bom jogador de futebol, ele estava empregado, né? Muito bem. Não, Eaton, Embraer, Johnson... contratava mesmo. Pelo jogo das indústrias. E preparava, né? E boa parte desses jogadores, entre aspas, que foi para representar e ganhar os títulos, né? Porque tinha a competição do jogo das indústrias, jogo do SESI, que era pegado, né?
esse campeonato inter-ADCs, coisa pegava, então tinha que contratar. Então, só que a empresa preparava os caras, quem queria se preparar ficou até hoje, né? Tem amigo que aposentou com 40 anos trabalhando na Embraer e foi para jogar bola. Então eu lembro assim bem, né? Paulinho Frige, Silvinho, do filho do seu Silvio, o seu Silvio também trabalhou lá, que jogou no São Paulo, né? E muitos outros que a gente lembra que foi para lá e se desenvolveu lá dentro, se tornou um profissional e tanto, né? Trabalhou quantos anos na Embraer? Trabalhei 16 anos, 15 para 16 anos, depois eu fiquei mais 3 anos na ADC Embraer. A gente criou um vínculo legal lá, né? Aí me convidaram para trabalhar na ADC, eu passei a fazer a parte de gerenciamento lá da ADC, né? Clube de campo, o esporte, acompanhamento de torneio de pesca, tudo. Então foi venda de publicidade, a gente fazia de tudo também na ADC. Foi uma experiência muito boa também, tá? Deu para agregar muito. Bom, o bate-papo de hoje é com o Francisco César Ferreira, o Chico, muito conhecido, um grande esportista na cidade. Disse aí no nosso começo dessa entrevista, o sonho dele era ser jogador de futebol. Foi jogador do Amador, foi jogador da Embraer, mas esse homem tem umas histórias aí que no decorrer dessa entrevista aqui você vai conhecer. Alguns jogadores que estão fazendo sucesso no mundo do futebol e outros que já deixaram o futebol também, foram crias do nosso Francisco César Chico aqui em São José dos Campos. Ele é um dos responsáveis pelo Primeira Camisa, lembra do Futebol Clube Primeira Camisa, que também fez muito sucesso aqui em São José, aquele projeto do Rock Júnior? Já já nós vamos conhecer tudo isso no segundo bloco aqui do Pense Nisso. Até já. Muito bem, voltamos ao segundo bloco do nosso Pense Nisso aqui na FIC TV, hoje conversando com Francisco César Ferreira, o popular Chico, que no primeiro bloco contou um pouco da sua vida, natural aqui de São José dos Campos, tinha intenção de ser um jogador de futebol, no final acabou indo para a Embraer, ali disputou campeonato Jogo das Indústrias, saudoso Jogo das Indústrias, né? E outros campeonatos, mas aí, no momento, você passou a ser um dirigente esportivo, né, Chico? Como é que foi isso aí? Começou dentro da Embraer, né? Sim, por gostar do esporte, gostar do futebol, né? E da área esportiva, né? Eu, trabalhando na Embraer, eu precisava estudar, porque senão não ficaria na área administrativa onde eu estava. Então, eu comecei a fazer educação física e senti que não poderia ficar fazendo educação física, eu ia perder o emprego. Já casado, então eu tive que trabalhar, fui fazer administração de empresa em Taubaté, lá me formei. Mas eu já atuava internamente lá, próximo da diretoria de esporte e tal, sempre fuçando a ADC Embraer, acompanhando os jogos, jogando, né? Então eu comecei a ter relacionamento. E as pessoas começaram também a ter contato comigo, né? Sabendo que o Chico está na Embraer, alguém conhecido. Sempre começaram a pedir para mim para arrumar campo da ADC Embraer, então o profissional de São José. Eu lembro na época o Zé Assis Aragão, que veio para cá, não conhecia, mas eu tinha alguns 2, 3 amigos que estavam jogando no São José, mas me conhecia, então, ligo para o Chico. Então eu entrava, fui participando disso aí, até que na ADC eu também tive essa experiência, aí eu entrei um pouco mais, que eu acabei me soltando um pouco nas atividades internas, né, como coordenador do futsal, e aí eu comecei mais firme mesmo, quando eu terminei a faculdade. Quando eu peguei a coordenação de futebol, do futsal, a convite do Eugênio, do Pedro Davi, os amigos o Eliseu, que trabalhava na época da ADC Embraer, que foi da Secretaria de Esporte, eu assumi já querendo fazer uma coisa grande, tá? Já contratando, montando o time, dando estrutura, patrocínio, exigindo alguma coisa da ADC também para que a gente fosse forte. Já entramos no Paulista. Aquele timaço do futebol de salão da Embraer, que o técnico era o Rubinho. Sim. Foi coisa sua, né? Sim, daí nós já montamos o time interno e já montamos o time externo com o Rubinho. Nós já trouxemos o Paulo Bianchi, que era um técnico consagrado no futsal aqui em Taubaté, né? Trouxemos ele para tomar conta da equipe, que no primeiro momento era só funcionários. Mas para disputar o Paulista, né, da Série Ouro, tal, Série Prata e Série Ouro, tinha que ter um time forte, né? Aí nós já começamos a agregar alguns jogadores de fora, a DC foi liberando, a gente acabou fazendo. E montamos o juvenil.
a base toda, que é o sonho de todos nós, é o sonho meu sempre onde eu estou, de trabalhar com a base. E com a base o Rubinho fez um trabalho de sub-11 até o sub-20, chegando à Liga Nacional com o sub-20 nosso, né? O juvenil nosso na época, que até hoje está aí essa garotada que deu um impulso muito grande no futsal. Tanto é que é reconhecido na Federação Paulista até hoje pelo feito lá, né? Então foi esse momento que a gente ganhou mais espaço ainda, cuidando do futsal e tal, até que num final de ano eu recebi uma homenagem do Zezinho Frígia, do Medalha Zé Frígia e tal, pelo trabalho, isso já eu ia saindo da Embraer. E na descida lá, o Henrique Ferro sendo homenageado, o Henrique Ferro já era presidente do São José. Aí o Henrique me convidou para trabalhar no São José. Não, mas antes disso, lá na Embraer ainda, ficou inesquecível, tornou-se inesquecível aqueles torneios de pesca que vocês organizavam, né? Sim, Você sim. e o Antônio Carmo, não é? Sim, aí foi nessa saída mesmo, de 92, quando eu recebi também o convite dele, aí eu montei uma empresa. Sim. Aí eu montei uma empresa, Mila. Administração Esportiva. E aí nós entramos com o Jornal do Esporte, que eu fiquei fazendo o Jornal do Esporte por 10 anos, entregava nas ADCs, era um meio de comunicação das inter-ADCs mesmo, eu ia em todas as ADCs levar o jornal, pegar as notas, e o Carmo fazia essa edição pra gente, né? Tá. Então nessa época você já não era mais funcionário da Embraer, Isso, prestava serviços. Isso, daí eu saí da ADC, que eu fiquei de sair da Embraer, fui para a ADC, na ADC nós embarcamos junto, o Carmo trabalhava comigo da ADC. Nós fizemos lá torneio de pesca, isso na ADC, torneio de pesca, os Jogos das Indústrias, isso nós corrimos campo por campo, Johnson, Embraer, GM, aquela disputa mesmo que tinha televisão, tinha transmissão, que era rádio, era uma coisa emocionante. Movimentava a cidade, estádio, né? Ginásio lotado, estádio até quando tinha as finais, então era uma coisa emocionante. Aí em 95 eu montei a empresa, junto com o Carmo. Então no jornal, aí veio o Jornal do Esporte, torneio Inter-ADCs, onde entra aí, não sei se eu posso citar, mas Oscar Esporte, né? Oscar Constantino, que me deu uma força muito grande para fazer os campeonatos, fiz quase 10 anos o campeonato Copa Oscar, Copa Oscar de futebol veterano e principal, e Copa Oscar da base, né? Isso eu pegava do sub-9 até sub-20, e equipes de ter 40, 45, 50 equipes disputando. Então nós fizemos torneio de pesca, tudo aí já foi terceirizado. Na empresa terceirizou essa parte da DC e nós fazíamos para ele. E aí, você citou a Mila, uma empresa que você criou, fundou aqui na cidade, e eu me lembro da Mila atuando lá no SESI. Sim, fiquei 10 anos com a escolinha. 10 anos com a escolinha de futebol, de futsal. Você tem noção de quantas crianças que passaram lá por esse trabalho da Mila lá no SESI? Passou muito mesmo. Nós tínhamos lá em torno Aquele era o verdadeiro trabalho de base, né, Chico? Sim, e nunca foi prometido lá, e graças a Deus terminou, e sendo reconhecido pelos pais e tal, que a gente trabalhava os atletas para que se jogasse futebol, tá? Poderia ser profissional, mas o nosso intuito é que se eles jogassem futebol, ele não passasse vergonha. Então nós fizemos um trabalho, o Rubinho foi um que me ajudou bastante, nós tínhamos uma equipe boa lá, o Marcelo Daí, o Ricardo, o Zé Eduardo, então uma equipe que trabalhava com a molecada mesmo. Disputava o campeonato, mas o objetivo maior é isso aí. Então não formava o jogador como hoje estão falando, estão formando o jogador. Não era isso. Mas mesmo assim nós temos 2, 3 jogadores que saíram de lá e foi embora. O Daniel Borges está hoje no Botafogo do Rio, é um garoto que começou com a gente. O Serginho, que hoje está um dos executivos do Ceará, o dirigente, também saiu com a gente. Então o Pablo, que hoje é filho do Rubinho, que está no Santos. Então esse pessoal trabalhou com a gente nessa escolinha, que era escolinha mesmo. Tá? Nós ficamos 10 anos na parceria, onde eu citei, o Bacos foi um dos responsáveis de estar com a gente lá, né? E foi uma época muito boa. Então teve esse passo legal. Então tinha escolinha, aí eu já fazia parte, porque começaram a me chamar também para o futebol profissional, ajudando, intermediando e tal, e a gente começou a participar. Então eu acho que daí eu comecei a se tornar um dirigente mesmo. Agora, Chico, foi uma época de ouro que nós tivemos do futebol de salão aqui na cidade, né? Formação de atletas, né? Através da Mila,
e grandes torneios que nós tivemos do futebol de salão. O Baco esteve aqui, ele foi presidente da Liga de Futebol de Salão, e eu me lembro do futebol de salão que movimentava não só as indústrias, mas também o comércio, né? Muito grande, muito grande. Toda noite você tinha aí um local para ir, assistir um bom jogo de futsal, né? Com certeza. E o meio de comunicação nos ajudava muito, porque divulgava, né? Onde vai. Então você estava no futsal e sabia que no horário tal tinha lá na Johnson. Você saía e ia assistir o tênis. Ou tinha tinha jogo no Martins Pereira. Então a gente se interagia mesmo com todas as indústrias. Quantas amizades nós fizemos nessa interação com as indústrias, né? Pelo jogo das indústrias. Então, e uma pergunta que eu não poderia deixar de fazer aqui no programa de hoje é que no SESI eu via aqueles garotos de 6, 7 anos, né? Na sua base, aprendendo a noção do futsal, do futebol e tal, tudo ministrado por esses professores que você disse que Sim. Você citou aqui que a Milan tinha lá para esse preparo, né? E os grandes torneios de futebol de salão não existem mais, não é verdade? E esse trabalho de preparação também não tem. Nós tivemos aí hoje a era da informatização, né? Todo mundo, a molecada com o celular na mão, os seus joguinhos, não estão preocupados com a prática esportiva. Tivemos a pandemia também, né? Sim. Então eu pergunto para você, que foi um formador de talentos aqui no esporte, como é que você vê o desenvolvimento do esporte a partir de agora, com tudo isso que eu acabei de citar? É preocupante, tá? Tanto é que quando eu tenho contato com algumas pessoas que indicam jogadores que fazem trabalho, eu peço, vamos trabalhar com a base, vamos trabalhar fundamento, domínio, cabeceio. Vamos voltar uma coisa que o Zezinho Frisch defende muito, né? O Zezinho sempre comigo, o Zezinho é outro que me levou para ser vice-presidente da Liga de Futsal, né? E a gente trabalhou bastante junto também de fazer alguns campeonatos. Mas é preocupante, porque a maioria dos está preocupado pela necessidade, né? Do investimento, do ganho, né? Então, por exemplo, ginásio hoje, nós não temos trabalho de base nos ginásios. Então só tem no society, que é uma coisa diferenciada, né? Já é uma coisa com um espaço maior e tal. Futsal não, dava uma habilidade muito grande, você fazia fundamento. E as equipes, até os clubes, para manter o seu ganho, ele é obrigado a disputar e disputar para ganhar, porque senão o pai não paga, senão o pai não vai, né? O time perdedor não quer. E eu acostumei o pessoal, nesses 10 anos que nós trabalhamos lá, o pessoal sabia que o nosso time para campeonato era fraco. Tá, mas todo mundo brincava, todo mundo jogava. Tá? E quem era melhor, quem tinha uma noção maior, ia para outro clube mesmo, não tinha jeito. Tá? Então é preocupante porque tudo está virando comercial, né, cara? Então eu acho que nós temos que voltar a essa raiz, nós temos que trabalhar muito bem essa garotada, né, com os fundamentos, com passe, porque você está vendo aí a qualidade que o futebol brasileiro está tendo, né? Nós perdeu, a gente não tem jogadores que definem, que desequilibre, que faça a diferença. Eu fiz um cálculo aí, Chico, se você formar aí 100 meninos, né, lateral direito, por exemplo, 100 meninos, se você pagar um salário mínimo para cada um por mês, você vai ter aí 120 mil de despesa por mês. Se você der mais R$1.000 de alimentação, são mais 100 mil. Então você teria R$220 mil de custo mensal para formar 100 laterais direitos. Num ano, você vai gastar 2.640.000. Num ano, com 100 meninos, você pode tirar ali pelo menos uns 10, não tira? Sim. Isso é o salário de um Daniel Alves. Isso é um absurdo. Com certeza. Agora o Daniel Alves, ele rescindiu o contrato com o São Paulo, e o São Paulo vai pagar 18 milhões em 60 parcelas. 400 mil. Meu, tá certo isso? O futebol é tão milionário dessa forma, para jogar dinheiro dessa forma no ralo, por que não forma meninos, atletas, não é verdade? Com certeza. Esse é o trabalho que a gente pede aqui em São José, que a gente tem que voltar à raiz, fazer esse trabalho. Mas você falou, falta investimento. E quando nós temos vários jogadores que passou por aqui, né? Mas eles levam a vida deles, né? Vão continuar a vida deles, né? O caso do Daniel, ele está defendendo
trabalhista, ele tem direito e tal, porque prometeram, mas Sim, eu acho ele que está dentro do direito dele. direito, Né? mas Agora, eu os acho que dirigentes do São Paulo. mas não né? poderia deixar acontecer isso, né? Não pode. Porque isso aí vai sobrar também para outra gestão, né? Outra gestão, e aí vem também São José, vem outros clubes pequenos que está passando dificuldade por causa disso, né, cara? Pois é a falta de investimento na sua base, né? Os clubes não têm feito isso mais. A Ponte Preta fazia, o Guarani fazia, a Portuguesa fazia. Quem faz, e quem faz, paga a dívida, paga todo o seu patrimônio. No caso do Mirassol, hoje tem um CT que é maravilhoso, um jogador que ele revelou. Foi para São Paulo foi para o exterior, resolveu o problema. E ele vai ter participação toda vez que o garoto mudar. Pois é, e o próprio São Paulo, que nós estamos citando aqui, ele revelou o Lucas, que está lá na França, Sim, ele revelou o Milan, ele revelou o Cafu, e revelou o melhor jogador do mundo, que foi o Kaká. Kaká, Não é verdade? Isso. Então, quanto dinheiro que o São Paulo não ganhou? Casemiro, investindo nesses jogadores. E o centro de treinamento do São Paulo lá em Cotia é maravilhoso. Nossa, coisa linda. Conhece lá, Conheço né? bem. Maravilhoso. Então, o São Paulo ele poderia ser um grande formador de jogadores aqui para o Brasil. Sim. E não, contrata um jogador que veio de fora, já veterano, e pagando uma fortuna dessa que poderia, como eu disse, trabalhar em cima de uma base com dinheiro, né? Você vai gastar com um veterano, por que não gasta? Sim, eu acho que tem que sobrar, né? Eu acho que de cima sempre tem que ter uma margem para sobrar para a base. Eu acho que nós corremos muito em cima de manter um time, do acesso, temos que subir, nós temos que chegar lá em cima, mas eu acho que nós tínhamos que se preocupar com isso, de ter um percentual sempre, nós temos patrocínios e tal, mas que viesse um pouco e investisse lá embaixo, porque lá de baixo com certeza vai sair alguém. E quem vier como treinador sempre tem que ter, na nossa linha, um ou dois jogadores nossos, jogando junto, treinando junto. Isso vai elevar a moral, né? E com certeza na frente ele vai galgar também jogar no São José, e aí vai ter salário, aí vai disputar um campeonato, vai dar retorno e vai ser vendido. Bom, você disse que depois da Embraer você recebeu um convite do presidente Henrique Ferro para entrar no São José, subir lá no São José. Isso. Como é que foi isso aí? Qual foi o trabalho que você fez lá? Eu fiquei um tempo, assim, a gente teve uma dificuldade de implantar mesmo, que eu vim de indústria, né? Mas eu tentei fazer um trabalho da base também. Na época tinha o Moacir, tinha um pessoal que trabalhava junto lá, né? Mas nós conseguimos deixar alguma coisinha, não por muito tempo, né? Era preocupação também do profissional, o Henrique, né, tinha a linha dele, né? E a gente chegou uma hora que conversei, eu preferi sair para dedicar a outras áreas minhas mesmo. Mas foi um trabalho onde eu conheci o Roque Júnior, conheci Sandro, Marcos Vinícius, tudo jogador, Charles, goleiro. Então nós chegamos a trabalhar com isso, né? Na época eles tinham um alojamento que ficava lá no alto da ponte, lá no Boquirinha. Então ia lá pegar, geralmente tinha aspirante, então você corria, trazia o pessoal para jogar aspirante, depois dava a situação, fazia as compras, fazia a logística do campo, né, do time. Então deu tempo de fazer esse trabalho, né? E criar um vínculo maior ainda no futebol, e aí acrescentou um pouco mais para a gente dar sequência, né? Logo depois o Henrique saiu, depois veio o Pedrinho Dominicali, veio o pessoal, e a gente começou a fazer um trabalho ajudando por fora também, né? Mas eu nunca deixei de estar atuando, independente de qualquer coisa, junto ao São José. Né? Mas só nessa passagem que o Francisco César nos citou agora, falou agora, São José, naquela época, Sandro, Silva, Marcos Vinícius, Charles, Roque Júnior, revelação da casa aqui, revelação do São José, né? Sim, da sua época lá na China. Sim, todo mundo trabalhou forte. O Charles foi lá para a Turquia, o Silva foi para no Paraná, o Marcos Vinícius foi para o Japão. Tinha um trabalho forte, o Marião, né, que trabalhava com essa garotada, tinha essa preocupação, né? O Marião é muito profissional, né? Se dedicar, pegar muito pé dessas garotas. E não tinha condição, não tinha vale transporte, tinha dificuldade em ajudar, então a gente tinha que estar entrando e ajudando. E aí entrou um pouco da experiência, você conseguia uma chuteira aqui, um vale transporte, alguém levava o garoto. Então eles conseguiram passar por essa fase e depois, né, tomar rumo aí, né? E subiram, o São José subiu em 96, né, com o Henrique Ferro, né? E
Eu acho que foi com esses garotos, né? E depois veio subir novamente, né, com os garotos da cidade. Então, e esses garotos, eu me lembro, nós acompanhamos toda essa trajetória aí, os meninos chegavam lá, chuteira meio apertada, mas vai ter que ser assim mesmo, um pouco mais larga, põe um papel higiênico na ponta e vamos pro jogo, né? Ia pro jogo e ganhavam, e foram campeões, e foram revelados aqui. Hoje, você vai nos campos aí, como nós temos acompanhado a Bezinha, agora vamos para a 3, né? Graças a que o São José subiu e tudo mais. Mas você vai fazer um jogo aí, nós que somos radialistas esportivos, os jogadores chegam, aquele fone de ouvido, que é maior do que a orelha, né? E com os tênis coloridos, tatuagens, os caras já se acham, sabe? E não tem essa bola toda não, né? Cheio de exigência, e quando entra no campo vai matar uma bola, mata na canela. Então, isso preocupa bastante, viu, Chico? Com certeza, senhor. Você falou aí que esses meninos do São José tinham garra, né? Muito, mas eu acho que... E o que eu vejo hoje são aparências. Sim, não tem dúvida. Eu acho que... E aí vem dentro da base, né? Estão todos do mesmo sentido, tá? Estão acompanhando esse ritmo igual profissional. Então o garoto de 11 anos já entra assim, já chega assim, de 13, de 15, de 17, tá? Já chega nesse patamar. E a gente tem uma situação, principalmente em São José, né? Por a gente ter ficado na 4ª divisão por muito tempo, nós perdemos o parâmetro, né? Essa garotada, ninguém queria jogar no São José. Que parâmetro você tem na cidade? E a gente que participou, na época eu queria jogar bola, mas eu tinha Zé Carlinho, olhando o Zé Carlinho, eu tinha os jogadores que vibravam. Depois veio aí grande equipe 80, 89, né? Você olhava Ademir Melo jogando, então você ia bater a bola, você lembrava de como os caras jogavam, né? Mas hoje que espelho tem? Agora sim, a gente na 3, São José já num patamar um pouquinho superior, já começa a mudar. O garoto vai falar, opa, eu não sou essa bola não, tem gente melhor que eu. E o detalhe maior aqui é que nós não estamos falando do São José. São todos os clubes que passam por essa mesma situação, que não houve essa transição aí para o melhor. Na verdade, então, tá aí. Estamos vendo os clubes aqui do futebol brasileiro, né? No nível de regular para baixo, e a nossa seleção brasileira, né? Sim, que infelizmente não é mais aquele futebol, o melhor futebol do mundo, não. Hoje nós temos aí um jogadorzinho meia boca que, ó, só o Tite mesmo. Não tem dúvida. E é o que tem. É o que tem, não tem a diferença. Ninguém faz a diferença. Você vê o jogo tático, né? Mas você não vê um desequilíbrio. Aquele jogador habilidoso de falar assim, eu vou decidir. E vai para... Você não tem isso, nós perdemos isso. Verdade. Bom, nós estamos conversando hoje com o Francisco César Ferreira, ele que é dirigente esportivo, ele que revelou muitos jogadores aqui para o futebol brasileiro, né, através da escolinha do Milan, que era ali no Sesc, e também no São José. E já nós vamos falar do Futebol Clube do Primeira Camisa. Lembra do Primeira Camisa? Foi um estardalhaço aqui na cidade do Primeira Camisa, disputando Copa São Paulo de Futebol Júnior, né? Me lembro do estádio Martins Pereira lotado, Primeira Camisa e Cruzeiro, que jogão. Já nós vamos falar sobre isso aqui no nosso Pense Nisso. Muito bem, amigos, voltamos aqui ao nosso terceiro bloco do Pense Nisso na Fink TV, hoje batendo um papo sobre esportes, mas um papo muito especial aí, e essa garotada aí se ligue no nosso entrevistado, acompanhe o nosso entrevistado, que é um profundo conhecedor da revelação de talentos para o futebol de salão, futsal, futebol de campo, enfim. Francisco César Ferreira é o bate-papo de hoje. Nos blocos anteriores estávamos falando aí do trabalho de renovação do futebol, o que nós não estamos vendo hoje, tomara que seja em razão dessa pandemia, né, Francisco? Sim. E daqui a pouco a coisa volta à normalidade, né? E que nós tenhamos aí essa meninada toda deixando esse celular de lado, né? Deixando o celular do lado, joguinhos do lado e praticando o esporte, porque nós estamos precisando de mais Neymares e esses outros jogadores aí no futebol brasileiro, porque senão a competição vai ser online, né? Copa do Mundo online.
triste, né? Já tem, hein? Sim. Já tem e está virando uma febre isso aí. Daqui a pouco já temos os estádios vazios, em razão da pandemia. Daqui a pouco não lota mais o estádio. Demos espaço para isso, né? Foi dado espaço para isso. Mas aí, Chico, conta pra gente aí esse projeto que você foi o grande responsável do Primeira Camisa em São José dos Campos. Liceu, a coisa aconteceu, foi uma surpresa muito grande, né? Eu mexendo com futebol, mexendo com a Mila, né? Fazendo as atividades de escolinhas, de campeonatos na cidade. E no final de 2005, 2004, para 2005, né? Recebo uma ligação no final de ano e aqui é o Júnior. Opa, pois não. Eu, junto com a minha esposa no carro, parei o carro, né, tocando o telefone, que é o Júnior. Júnior, pois não, o Júnior, o Rock Júnior. Alô, quem que é? E era uma ligação do Rock, direto da Alemanha, querendo saber como que eu estava. E eu fiquei sem falar com o Rock, eu acho que pelo menos depois que saiu de São José, tivemos um contato rapidinho, e depois ele galgou aí a carreira dele, né, a gente perdeu o contato. Aí ligou para mim, a gente queria conversar, como é que está, tudo bem, a família e tal. E ele solicitou que ele tinha um sonho de voltar para São José, fazer um projeto aqui em São José. Eu falei, legal, Roque, eu vou levantar isso, vou levantar. Então, levanta para a minha situação, como está o São José, e eu queria vir ajudar o São José. Queria resgatar isso aí. Eu falei, Roque, tá difícil, o negócio aqui estava complicado, né? E na época, o Pedro Ives, que também me levou para ajudar lá, o Wilson Renato, que foi um parceiro, eu trabalhei como diretor de esporte do Wilson Renato. Nós sentamos com o Wilson, sentamos com o pessoal, tem uma situação assim, do rock, querendo, e a coisa andou. Um ano praticamente de projeto, de estudo e tal, e o rock me colocou nessa situação, ele na Alemanha, depois os advogados, os assessores dele aqui em São Paulo, né? Começamos a conversar, levantamos os custos, tudo, achou que era viável. Então a ideia era entrar no São José. Totalmente, o Rock veio com o projeto de base, ele queria a base do São José. A proposta foi essa, nós vamos pegar a base, vamos fazer o trabalho, a gente pega toda a base e com a base vamos fazer uma parceria e com a base nós vamos pagar a dívida do São José. Paga a dívida, e também ele teria o lucro dele, porque tem a equipe que ele montou, né, para trabalhar. E conseguimos aprovar isso aí, junto com isso o Renato, junto com os jurídicos do São José, e entramos no barco. Começamos o trabalho, em 2005, nós trabalhamos o ano todo, 2006, e foi quando ele me convidou para ser o presidente do clube aqui. Então foi um trabalho, eu posso dizer, que tão cedo eu acho que nós não vamos ter, não só na região, como também em boa parte do estado, um trabalho bem elaborado como foi. O Rock não aceitava assessor de imprensa, o massagista é massagista, o roupeiro é roupeiro. Então o roupeiro não tem que entrar dentro do campo, o massagista não tem que entrar na rouparia. Então, e a gente conseguiu levar isso. Então eu fiz essa gestão com ele aqui e primeiro ano já foi, conseguimos fazer uma peneira aí que mais de 1.000 jogadores aí de toda a região, né? E fizeram uma coisa que eu sempre gostei, né? Era um sonho, esse foi um sonho realizado mesmo, através do Rock, que eu consegui trazer primeiro, dar oportunidade para todos que estavam de São José, toda a comissão técnica era de São José. Primeiro nome que o Rock pediu, que foi a gratidão que ele tinha pelo Marião. Então, Chico, eu queria, você pode analisar aí, mas eu queria que o Marião tivesse porque eu tenho uma gratidão por ele me ajudou muito na carreira. E aí, Marião, aceita? Mário Boi, aceita? Tal, e aí montamos uma equipe grande mesmo, né? De cada um na sua, no sub-15 tinha comissão técnica inteirinha, sub-17, sub-20, mas era a base. E no primeiro ano já conseguimos... Só um adendo para quem está nos acompanhando aqui, Marião é o Mário Amado, o saudoso Mário Amado, aquele que foi zagueiro de São Paulo, do Sport Recife, que é de São José dos Campos. Inter de Porto Alegre. Inter de Porto Alegre, aquela grande defesa do Inter, Marião estava lá. Marião foi um grande profissional e ajudou muito São José, ele que é daqui da cidade, né? Saudoso Marião. Eu queria aproveitar e citar isso, você falou de revelação, de a gente trabalhar com muitos jogadores. O mérito, para mim, não é meu, o mérito é desses caras que abraçou. O Marião é um deles, o Rubinho, que já falecido também, e todos os outros que participou ativamente desse trabalho dentro de campo, cara. Eles preocupados com
O Marião quantas vezes citava isso, né? Ele falava com os garotos, falou assim, você com essa carinha feia, você acha que você vai sair com alguma mulher? Agora, dá um chutinho, faz um golzinho para você, todo mundo vai correr atrás de você. E ele brincava assim, então eu tenho saudade, eu lembrei disso aí. Então a gente conseguiu montar uma comissão técnica inteirinha da cidade, demos apoio para todo mundo, primeira relação, todos os jogadores da região aqui, principalmente de São José, 90% era de São José. Tivemos um apoio muito legal da Secretaria de Esporte e essa relação tem que agradecer sempre também, desde lá da ADC Embraer, sempre tive uma boa relação com a Secretaria de Esporte, que eles fazem o esporte, não faziam competitivo como a gente tinha que fazer, né? Então bateu, então eu fazia. Então começamos esse projeto. Começamos, no primeiro ano já em 2007 nós entramos na parada e conseguimos lotar um estádio, né? Chegando às oitavas de finais, perdendo para o Cruzeiro até de goleada, mas foi um trabalho e tanto. Dentro desse time aí, vários correram aí, 2 foi para o Fluminense e outros estão, Danilo Fidelis, até hoje jogando lá no Caxias, o filho do Roberto Fidelis, e outros também que... Você sabe, como narrador de futebol, Chico, eu narrei milhares de gols, mas o gol mais bonito que eu narrei até hoje foi desse menino... Marcos Vinícius. Do Marcos Vinícius, que né? foi para a Coreia depois, ficou lá numa temporada da Coreia. Esse gol foi memorável. Ele recebeu a bola do goleiro, dentro da pequena área, foi driblando 1, 2, 3, chegou no meio campo, ele driblou, chegou lá na frente, ele o goleiro e fez o gol, né? Tanto é que você fez uma homenagem para ele depois. Foi. Você fez um troféu e entregou para ele como o gol mais bonito. Que gol do menino, meu. Mas foi um trabalho... Levou o time inteiro adversário e fez o gol. Mas a proposta, a gente falava muito o Roque lá direto, que estava na Alemanha, jogando ainda, de seleção, tudo. E ele cobrava muito, o fundamento que você falou. O lateral, ele quer o lateral desse jeito, tá? Então eu acho que os fundamentos foi trabalhado muito forte no primeira camisa. E aí tem a marca que hoje, graças a Deus, tem vários jogadores ainda jogando, né? Fruto desse trabalho, não só jogadores, como comissão técnica, muitos aí num time grande. Então isso a gente... E a Copa São Paulo de Futebol Júnior, quando era disputada aqui no estádio Martins Pereira, o torcedor ia acompanhar, né? Muito. Ia jogar lá Espírito Santo contra Rio Grande do Sul, mas o estádio estava cheio. Muito. Quando entrava a primeira camisa em campo, aí era uma euforia total. Mas aí, só para lembrar, ainda era São José, o primeiro camisa era o projeto, tá? Mas era São José. Né? O time do São José que jogou, né? Aquele jogo contra o Cruzeiro São José. Era São José. São José. Esse era o projeto que o Roque queria. Tanto é que terminou o campeonato, boa parte da molecada foi treinar com o Tony Moura. No profissional já, ficou boa parte treinando junto com ele, para dar sequência ao trabalho. Esse era o projeto. E depois os jogos foram mandados lá na Terceira de Paraíba. Né? Aí a gente começou, com base, aí nós tivemos alguns desentendimentos, conselho, Roque e tal, e o Roque desgastou e pediu para que eu fosse na federação e montasse o próprio time. Então vou montar o nosso primeira camisa mesmo, pai da federação, e aí foi uma coisa diferente, aí já virou profissional e nós tivemos que correr atrás da Paraíba, arrumar campo, arrumar alojamento, né? Mudou, deixou de ser São José, do projeto inicial que o Roque bateu e queria fazer isso, e infelizmente acabou não dando sequência com o São José. E aí virou a primeira camisa e fomos até 2012, né, nesse trabalho que eu acho que foi muito bem feito, foi bom enquanto durou. E marcou na história do futebol de São José dos Campos a passagem aqui do primeira camisa. Infelizmente acabou, o Roque Júnior deixou esse projeto, o Chico também, mas ficou na saudade e ficaram vários jogadores, né, sim. revelados para o futebol do Brasil e do mundo. Entre ele o Bruno Alves, que está no São Paulo, que ele pode citar, né? Está até hoje jogando, né? Titular do São Paulo. Esse é um dos destaques. E esse menino Marcos Vinícius está na Coreia, que você falou? Ficou na Coreia um tempo, ele acabou voltando para a terra dele e parou, né? Depois o Marcelinho Paraíba também, né? O Marcelinho Paraíba não. Tinha o... Aquele que jogou no Corinthians aí, que fez uns gols do Corinthians. Paraíba, né? Paraíba. Tem ele e o irmão dele, né? Everton Santos. Everton Santos, que está no Figueirense. Então, foram vários jogadores revelados aqui pela primeira camisa no futebol de São José dos Campos. Nós vamos para o intervalo comercial e já voltamos para o quarto e último bloco, conversando hoje com Francisco César Ferreira, o Chico, esse moço que sabe tudo de futebol aqui em nossa cidade, na região. Já.
Muito bem, voltamos ao quarto e último bloco aqui do nosso Pense Nisso na FIC TV, hoje conversando com Francisco César Ferreira, o Chico, o homem que criou a Milan aqui em São José e trabalhou na base com tantos garotos no futsal, revelou talentos para o São José Esporte Clube na época do Henrique Ferro e também foi o idealizador aí junto com o Roque Júnior do Primeira Camisa. Lembra do Primeira Camisa? Com certeza você aí acompanhou o jogo do Primeira Camisa lá no estádio Martins Pereira, lembra? O estádio estava sempre lotado, então você estava lá também. Agora, Chico, Primeira Camisa deixou de existir, né? O Roque Júnior com outras ocupações aí, hoje é comentarista esportivo, né? Isso. A Globo, né? A Globo, Globo, a equipe Globo. Bom, e você hoje está no São José com o Robertinho da padaria? Sim, com o Robertinho eu já estou desde 2013, quando a gente foi para a eleição, né? A gente acabou perdendo a eleição. Desde aí eu me aproximei bem do Robertinho, do grupo, e comecei a trabalhar com o Robertinho. Bom, eu quero fazer um adendo aqui, você que está nos acompanhando. No bloco anterior ele falou do trabalho que o Roque Júnior estava desenvolvendo com uma equipe, o Chico fazia parte dessa equipe, ele era o presidente do Primeira Camisa, e a coisa estava indo muito bem. Aí apareceu o conselho do São José, não quero que o Chico fale isso, eu vou falar. Apareceu o Conselho de São José, embaçou tudo. E o Roque Júnior saiu daqui triste, aborrecido, porque um grande projeto não foi para frente em razão de pessoas de São José. 2013, o Robertinho da padaria, que muito faz e continua fazendo pelo São José, montou um grupo e vamos assumir o São José para sermos campeões. Subir, conseguir o acesso, como conseguiu o ano passado. E o Francisco César era o candidato do Robertinho à presidência do São José. Foi? Sim. E aí, um grupo de conselheiros, mais uma vez, embaça a coisa e foram buscar o Benevides Fernê do Geleia. E fizeram ali umas maracutaias toda lá, e o Geleia foi eleito presidente. Nós estávamos na B, caímos para na segunda divisão. Segunda divisão, terceira divisão e fomos para o fundo do poço. Foi ou não foi, Chico? Graças a alguns dirigentes que diziam: eu amo São José, onde jogaram São José. E o projeto agora voltou com o Robertinho, com o Chico, e o ano passado Sim. Fomos campeões, ganhamos o acesso, esse ano batemos na trave, sim, né? sim. Aos 48 do segundo tempo, né? Foi uma pena. Mas hoje estamos na 3 e com certeza com esse trabalho que vocês estão desenvolvendo, você vai contar aqui agora, nós vamos chegar a subir para 2. Com certeza. Então eu estou com o Roberto, eu agradeço muito o empenho dele, é um cara batalhador, trabalhador demais, tá? A oportunidade que eu tive lá atrás com o Roque, né, de fazer um trabalho, o Roberto dá toda essa condição e dá estrutura total para correr, a gente trabalha junto, discute, contrata, dispensa, mas o objetivo é pôr o time na primeira divisão. O Roberto, em nenhum momento ele fala diferente. Toda vez que nós conversamos, é um time bom, eu quero um time, eu quero o melhor treinador, eu quero o melhor time, vamos atrás, vamos pesquisar. Nós estamos pesquisando. A gente não para de trabalhar junto para trazer o melhor para São José. A gente sabe que São José não pode, de forma nenhuma, estar onde está. Tudo bem, nós chegamos no patamar da Série A, nós já estamos na 3. Mas nós queremos a 2 e a primeira. E a gente tem o privilégio, e por causa desse trabalho que você vê, nós terminamos o campeonato, pagamos todo mundo. Não tem um senão, não tem uma reclamação. E isso também é outro lado que a gente trabalha bastante. Nós temos contato, tivemos uns 2, 3 contatos com treinador de ponta aí. Tipo assim, eu tô na primeira divisão, eu não gostaria de voltar, mas com você eu volto. Com o Roberto, com a gente, né? Principalmente com o Robertinho, que tem isso é credibilidade. Credibilidade. Então, eu acho que está no caminho, a gente tem trabalhado bastante, então o acesso, até cumprimentar vocês que no acesso da noite, vocês estavam lá, trabalharam pra caramba, transmitiram. Eu não pude assistir todos os jogos fora, então a gente tinha um limite também de viagem, então eu estava em casa, colocava na TIC TV e assistia com maior tranquilidade, e tendo que ter de vez em quando abrir até uma cervejinha para comemorar a vitória lá. Mas foi muito legal, tá? A 3, infelizmente a gente, não posso dizer, quem vai dizer que o time era ruim? Não, nós chegamos à final, semifinal. Nós perdemos um jogo em casa, podíamos perder de 2-1, nós perdemos 3-1 com gol aos 49 do segundo tempo.
Isso acontece, cara. Isso é futebol. O trabalho foi feito. Como no ano passado o Birigui também já estava na Dutra levando a taça embora. Já estava descendo, já estava comemorando já. Aí apareceu um gol aos 46. Sim, então isso é o futebol. E o trabalho é feito. As pessoas têm que começar a ver isso. O São José está sendo feito um trabalho, tá? Que não quer subir. Nós queremos subir, cara. Então, Chico, o objetivo desse programa aqui é mostrar esse trabalho que você desenvolve em São José dos Campos, no trabalho de base, daquilo que nós conversamos nos 3 primeiros blocos. E nesse final de programa é para mostrar que os jogadores têm destaque, o técnico tem destaque, né? Sabemos que o presidente trabalha muito, o Celso, Robertinho da padaria, o homem que dá toda a estrutura, mas tem aquele que está por trás, dando respaldo para todos esses dirigentes, jogadores e comissão técnica, que é o seu trabalho. Entendeu? Então temos que enaltecer aqui e mostrar, é daqui que sai aquela tranquilidade para que esses moços trabalhem e para que o São José consiga aí entenda o seu objetivo. Então, muitos te conhecem, quem não te conhece está sabendo que é esse o homem que está lá nos bastidores, né? Fazendo aquele trabalho para jogadores, comissão e também para os dirigentes do São José. Então, parabéns, viu, Chico? Obrigado. Eu não posso também esquecer de cumprimentar o presidente, né, o Celso, que tem nos ajudado bastante, também tem trabalhado em conjunto também, dá todo o apoio. Podemos esquecer do Celso também, que é o presidente. Tá? O Robertinho é o gestor, junto comigo, né, fazendo esse trabalho de gestão. Mas eu agradeço você pelo espaço, por estar junto aí. Nós estamos hoje no mês de setembro, né? Sim, o campeonato começa em janeiro. Final de janeiro. Tá, como é que está sendo o calendário aí para esse preparativo todo, Chico? A gente está reunindo, eu e o Roberto, né, para agora em outubro, comecinho de outubro já ter o treinador, né? E com o treinador a gente discutir os jogadores que nós vamos ter que trazer para em dezembro se apresentar. Tá? Se apresenta em dezembro, tem uma folguinha, depois volta já para o campeonato. Então já está bem. Então, essa logística já está preparada. Casa, ônibus, os patrocínios, o Roberto já conversou com todos, está bem encaminhado. Então a gente não entra na barca furada, não. A gente entra já com a certeza de que vai dar certo. Está entendendo? Você que é torcedor do São José, 2013 esse moço era para ser presidente do São José. Aí uns cabeças, uns lua preta lá, trouxeram o Benedito Cernedo, o Geleia, nosso amigo, que foi jogado numa fria, porque na hora que elegeram, saiu todo mundo do lado. Ele ficou sozinho lá. E sozinho não pôde fazer nada, o São José despencou ladeira abaixo. Se não tivesse acontecido isso, em 2013, eu tenho certeza que o São José estaria na primeira divisão com o trabalho desenvolvido pelo Robertinho, que é um apaixonado pelo São José. Com certeza. Não é verdade? Com certeza. Tão apaixonado que ele colocou o risco da eleição dele no futebol. Com certeza. Porque era um ano de eleição, ele trabalhou pelo São José, deu certo. Em momento algum eu pedi voto também. O Robertinho não pedia voto, não. Nunca pediu assim. E se desse errado o São José? Ele comprometeria a eleição dele. Mas aí, como ele disse nesse programa aqui, ele é um apaixonado pelo São José, né? Com certeza. Então, se ele tivesse, eleito o Chico em 2013, o São José, eu tenho certeza que estaria hoje na primeira divisão. Não está na A3, mas com certeza com esse trabalho que vocês estão desenvolvendo lá e o torcedor acredita, você, Robertinho, toda a comissão lá, Celso, São José vai chegar onde vocês sonham hoje, Chico. Se Deus quiser, a cidade merece. Meu irmão, muito obrigado. Muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa de hoje. Foi muito bacana ouvirmos aqui o Francisco César Ferreira, esse moço que, eu repito, trabalhou muito na base, na formação de jogadores, que tanto falta hoje no nosso futebol regional e futebol brasileiro. Então, o Francisco é um professor nessa área. E hoje ele ajuda, né? Hoje não, dia muito ele ajuda o Robertinho nesse desenvolvimento do São José, nesse crescimento do São José, para que o São José volte de onde nunca devia ter saído, lá do topo do futebol paulista, do futebol brasileiro. Com certeza nós vamos voltar. Chico, obrigado. O Chico, você vai ver ele mais vezes aqui na Think TV. Eu conversei com ele aqui, vamos ter umas novidades aí. Ele vai estar conosco. Obrigado, Chico. Tudo bom para vocês. Obrigado, parabéns aí.
Legal, esse aí foi Francisco César Ferreira, o entrevistado de hoje aqui no nosso Pense Nisso na Think TV. Com certeza você gostou. E se você é jogador de futebol e tem talento, vai lá no São José, procura o Chico lá. Quem sabe ele tem um olhar clínico aí e você vai ter a grande oportunidade da sua vida. Legal? Obrigado, um abraço, uma boa noite e estaremos de volta às 10 da noite aqui na Think TV para mais um Pense Nisso nos canais 25 e 525 da NET Claro. Até lá.